today. If there's anyone here without Christ, without God, without hope, will you come now? Calling today. Calling today. Jesus is calling today. Jesus is calling today. Are you without God, without hope, without Christ? Do you realize, Christians, that you haven't got this right hold on God? Won't you come? Farther away. Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for. While we're singing now, take inventory. On the portal he's waiting and watching for you and for me. Come home. Where? Come up. Come up higher, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come com as nossas cabeças inclinadas. Oh, I just think of the wonderful times every time I come into this old hall here. Oh, eu apenas penso nos tempos maravilhosos todas as vezes que entro neste velho casco aqui. I see this pit stood a many a storm. Cradle me the days of trouble and trial. Eu creio que é betumado suportou muitas tempestades
me embalou nos dias de problemas e provas. I see Billy sitting back there. Eu vejo Billy sentado lá atrás. I just feel led of the Spirit to do something different now. Eu apenas me sinto dirigido pelo Espírito, no entanto, para fazer algo diferente agora. I just feel that God wants me to do something a little different. Eu apenas sinto que Deus quer que eu faça algo um pouco diferente. I got some people here. Mr. D. Cook, Mr. Long, Irwin, several others. Got their names on a paper here that's come to have a little prayer and talk things over. Tenho algumas pessoas aqui, o Sr. Dr. Cook, Sr. Lonnie, Erwin, muitos outros têm seus nomes no papel aqui, que vieram para orar e falar sobre coisas. Listen to me now while we're praying. Ouçam-me agora enquanto estamos em oração, então. I just started to tell Billy to come up through the aisle and give out some prayer cards. Eu acabei de dizer a Billy, venha pelo corredor e distribua alguns cartões de oração. But the Holy Spirit said, don't do that. Mas o Espírito Santo disse, não faça isto. That's the reason I sung Pass Me Not, O Gentle Savior. Essa é a razão pela qual cantei. Não me ignores, ó bondoso Salvador. Oh, what is it, Lord? Eu pensei, bem, o que é isso, Senhor? I want to tell you this now. If you believe me, listen. Eu quero lhes dizer isto. Agora, se vocês creem em mim, ouçam. Whatever it is that's in your heart. Seja o que for que estiver no seu coração. Whatever it is you want to know. Whatever your sickness is. Believe me now. Seja o que for que você deseja saber, seja qual for a sua enfermidade, creia nele agora. He'll speak to you now. Ele falará contigo agora. He's going to do it. Ele fará isto. He's going to speak to you individually. Ele falará contigo individualmente. I believe it with all my heart. Eu creio nisso com todo o meu coração. The Holy Spirit's going to do it. Speak to you, tell you just what you have need of. O Espírito Santo fará isso, falará contigo, dirá exatamente a tua necessidade. Whatever he speaks to you to do, Seja o que for que ele te disser, faça. if you're crippled, he says get up and walk, you get up and walk. Se você estiver aleijado, ele disser, levanta e anda, você se levantará e andará. If you got a cancer, he says forget about it from the day on, you do it. Se você tem câncer e ele disser, esqueça isso de hoje em diante, você fará isto. See if it don't happen. Veja se isto não acontece. If you're standing jeopardy, don't know which way to turn, he'll tell you just what to do. Se você estiver em perigo e não souber para onde ir, ele lhe dirá exatamente o que fazer. He'll put it in your heart right now, don't doubt him. Ele colocará isto no seu coração neste momento. Não duvides dele. Go do it. Vai e faça-o. Do just what he tells you to do. Faça apenas o que ele lhe disser para fazer. He'll do it. Ele o fará. Now while we have our heads down, these that I call their name, I want them to come up here at the altar just a moment. If you just walk out. Agora, enquanto temos nossas cabeças inclinadas, estes cujos nomes eu chamar, eu quero que subam até aqui no altar. Só um momento, por gentileza. And then if there's any of the local people too that wants to come for prayer, would you make their way while we all keep our heads down? Então, se houver alguém das pessoas locais também que desejam receber oração, poderiam vir enquanto todos mantêm as cabeças inclinadas. Very strange thing. I have very strangely warned just now by the Holy
Holy Spirit for something? Uma coisa muito estranha. Fui estranhamente advertido agora pelo Espírito Santo para algo. I was just wondering how to do this, but he just told me, and I know he's right. Eu estava querendo saber como fazer isso, mas ele acabou de me dizer, e eu sei que ele está certo. Those who desire to have a word of prayer, a little something before God, has a need, sickness, financial, physical, material, whatever your troubles is, would you walk up to the altar now just a moment while we sing that verse one more time? Enquanto aqueles que desejam ter uma palavra de oração, alguma coisinha diante de Deus, ou que tenham uma necessidade, enfermidade financeira, física, material, seja quais forem os seus problemas, chegaria você até o altar, agora, só por um momento, enquanto cantamos aquele verso mais uma vez? Bom dia, irmãos. Aqui estamos novamente, não por mérito próprio, mas pela graça, né? Deus nos concede mais uma oportunidade. Vamos cantar um hino de número 46. É um hino que nós sempre cantamos aqui. Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Breve esta terra gozará paz, preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quem estará pronto naquele porvir? Oh, que alegria teremos em ir, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Vamos cantar mais um hino. Enquanto nós cantamos, o irmão Antônio colhe a oferta, né? Sessenta e um, irmão Pedro. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro
sou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Nós vamos ler os Salmos, irmãos, capítulo 41. Salmos 41, Salmo de Davi, para o cantor cantor maior. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade de seu Senhor. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Se algum deles vem ver-me, fala coisas, seu coração mudou a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se veio pegar, pois agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Bendito seja o Senhor de Israel, de século em século.
Amém e amém. Pai Celestial, nós tivemos aqui ontem e fomos ricamente abençoados. E aqui estamos novamente, ó Pai, com o mesmo propósito, que o Senhor seja conosco nesta manhã. Nós entregamos nossas vidas em Tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, irmãos. Nós desejamos de coração, né? Um bom dia para todos vocês. Ontem nós tivemos um culto de oração aqui na igreja e nós até estendemos um pouco a mais, né? Mas não chegamos nem à metade do que nós havíamos planejado. É um assunto que a igreja precisa de estar bem informada sobre ele, porque é uma fase, né? É uma transição, é uma mudança da igreja, uma fase que sai de uma vida e entra para outra vida. Porque assim, às vezes nós meditamos na mensagem, mas não temos nem mesmo uma noção do que aquela mensagem vai trazer, vai ser, significar para nós. Só depois que começamos a pregar e a falar sobre aquele assunto, é que nós tomamos consciência da importância que aquela mensagem significa. Porque para mim foi novo, confesso para vocês que foi uma mudança, assim, uma alavancada muito grande dentro desse assunto de porque clamas, e em seguida você coloca o pontinho de interrogação, vírgula, fale. Porque clamas, ou fala, né? Porque clamas, fala. A igreja ela tem que passar por essas duas etapas, ou que seja, duas fases. Ela tem a fase do clamor e tem a fase do fala, que é a fase da palavra materializada. A igreja, ela não é nada sem a materialização de Deus na sua vida. E a maneira como você vai expressar Deus em sua vida é através da sua fala. Fala não significa só uma voz, mas atitude também fala. A maneira de você comportar fala muita coisa. A maneira como você se comporta, ela fala e ela prega e ela traz uma grande mensagem. Nós temos um exemplo da mulher do presunto. Ela era uma mulher cristã de oração e ela vivia em casa cuidando do seu lar, da sua família, e o marido era um boêmio, um homem que ficava à noite nas bebedeiras, nas farras, na amizade com seus amigos. Mas ela, que com certeza já havia orado muitas vezes pelo marido,
convidado ele para ir à igreja, tentado passar para ele alguma coisa sobre a fé, mas ele nunca teve tempo, ele nunca teve interesse. Agora, numa noite, pelas 2 da manhã, chega ele mais os seus amigos para testar a fé daquela mulher. Eles foram lá a propósito, porque os amigos diziam para ele: duvidamos se colocarmos um teste se ela realmente é uma cristã. E ele confiava tanto que ele disse: vamos então lá em casa, vamos testá-la. Ele não esperava que aquilo iria acontecer. Ele pensava assim: chega lá, ela vai se comportar tão bem conosco, e aí eles vão voltar comigo aqui para o bar e falar assim: realmente você tem razão, sua esposa é uma cristã. Mas Deus trabalhou através da sua vida, do seu comportamento. Quando ela voltou para a cozinha para fazer mais presuntos, e lá ela estava tão calma, né, que ela cantava. Não era aquele hino de pirraça, de rechaça, mas ela estava sendo sincera. Ela estava cantando sinceramente. E então ela cantava dizendo: levou Jesus sua cruz, não levaria eu também a minha? E ela estava cantando lá. Quando ela chegou lá na sala para entregar novos presuntos, aqueles homens estavam em pranto, ajoelhados no chão, em pranto, chorando. E eles foram conduzidos a Cristo naquela noite, terminando passando aquela madrugada ali, tendo aquela grande conversão. Então ela falou com a vida, com atitude. Muitas vezes você não tem que falar palavras, você tem que usar a sua forma de refletir, não é? Refletir o que você é. Como também não tem que falar palavras duras, maldosas contra alguém. Basta a sua atitude. Às vezes você não fala nada, mas fere as pessoas. Fere com a sua atitude. Então, o falar é isto, é nós termos esta continuação aqui da mensagem. Vamos começar logo em seguida aqui, parágrafo 260 da mensagem, o 7º selo. Irmão Brana já começa falando sobre isso. Ontem eu pode chamar também de liguei, né? Para Raquel. E aí nós passamos para ela uma foto que o irmão Paulo passou para nós sobre a coluna de fogo. Muito bonita a foto. Ele ouviu a mensagem, estávamos falando sobre a coluna de fogo, e ele já passou para nós a mensagem, a coluna de fogo, que é essa mesma aqui, ó, só que bem mais nítida. Aí quando eu passei para ela a nuvem, ela disse assim: eu estava lendo isso agora aqui.
está na mensagem, está tão pequenininho, né? Na mensagem reprovação por causa da palavra. Ela passou para mim aqui, a partir do parágrafo 36. Aquela explosão. Essa explosão aconteceu lá quando ele estava tirando o carrapicho da calça, correndo atrás daqueles porcos lá em Tucson, lá na montanha. Aí ele parou porque ele estava cercando os porcos para o irmão que estava com ele. Ele parou para tirar o carrapicho e houve aquela grande explosão, porque Deus havia falado com ele que ele estaria tirando o carrapicho da calça e haveria esta explosão, que ele já estava profetizado pelo próprio irmão Branham. Estava escrito lá nas Bíblias, nas capas brancas. Aí ele disse que houve a explosão e a vinda veloz daqueles anjos. Desceram ali 7 anjos, uma vinda veloz. E naquela maneira, 5 deles juntos em uma constelação. Uma constelação, como parecido com aquela pirâmide. Então, esses 7 anjos formavam a pirâmide. A pirâmide desenhada aqui. Parecia ser, primeiro, parecia na distância, parecia como que de acordo, melhor, da cor de pomba, e eles vieram em tal velocidade, não há nada, nenhuma ou nenhum J mais, ou nada mais pode se comparar com aquilo. Nada podia se comparar àquilo. Eu posso simplesmente vê-los, suas cabeças, suas cabeças como que inclinadas para um lado e as asas pontiagudas para trás, bem armados. E aqui vem eles, o irmão Branham a subia para descrição. O irmão Branham faz um barulho para mostrar a chegada daqueles anjos. Simplesmente desceu e me levou bem dentro desta pirâmide. Olha só, levou ele lá, né? De uma constelação deles. Eu vi que estava acima do chão. Ele percebeu que ele subiu, né? Pensei que talvez eu ouvi bem à distância aquele ruído, como um avião quando cruza a barreira de som. Vocês o têm ouvido acontecer daquela maneira. Simplesmente como um ruído distante. Eu pensei, isto deve significar agora que quando esta visão me deixar,
que serei morto por uma explosão, ou algo. Eu pensei, aqui estou levantado, estava lá em cima, e então aqui em algum lugar estou nesta pirâmide de anjos. Porém não sei, talvez o Senhor esteja vindo para me levar para casa. Então ouvi José ali embaixo dizendo: papai, eu pensei, não, se fosse isto, o teria levado também. Se ele estivesse levando o irmão Brana, né, ele cria que ele também teria levado José. Ele não ia deixar José aqui sozinho. Então algo disse: recordem, estou esperando, velando por uma mensagem que sempre busquei a algo. Então aqui continua falando sobre os sete anjos, 7 visões. Isso está aqui na mensagem Reprovação por causa da palavra, parágrafo 36. Foi o que a Raquel passou para nós ontem, depois do culto, porque ela estava lendo isso aqui. Então a terceira puxada, irmãos, é um assunto que deve interessar muito para nós. Muito mesmo. É como se você tivesse plantado uma grande lavoura e ela estivesse bonita, e aí você dissesse assim: não, agora eu vou colher essa lavoura, vou vender, vou fazer fartura em casa. Ou então você diria assim: não, eu não vou nem mexer com isso nada, não está compensando, eu vou deixar isso aí acabar, secar, passarinhos comerem, porque eu não me interesso pela essa colheita. Já trabalhou, já plantou, já Deus deu a chuva, Deus deu um bom tempo, a lavoura está boa, o que é que vamos fazer agora? Colher, não é? Colher. Então a igreja ela está nessa fase. Nós vamos entrar para esta fase da terceira puxada. Você pode até me dizer assim: pastor, já tem muito tempo que eu estou nisto. Parabéns para você. Deus continue te abençoando. Também você não tem que dizer assim: não, eu vou entrar agora, vou me tornar um fanático. Não é isto também. Nem aquém e nem além. Nós estamos falando isto porque a própria vida que nos envolve, em relação a uma vida santa, a uma vida pura, a uma vida de oração, ela já nos leva a ser espirituais. Nós já nos tornamos espirituais e a tendência da pessoa é ir para o fanatismo ou cair no comodismo. É muito difícil de permanecer no centro, mas é o que nós vamos ensinar. Eu estava ouvindo em casa, levantei enquanto fazia ali os preparativos para nós virmos, eu coloquei uma mensagem. E aquela mensagem, irmão Brana estava falando exatamente sobre essa terceira puxada. Eu me esqueci agora, é uma mensagem antiga. Eu estava ouvindo hoje de manhã, irmão Brana falando exatamente sobre essa terceira puxada.
Parece que nós entramos assim na atmosfera, não é? Você passa a viver. E agora eu peguei ontem, porque a minha mensagem mesmo, o 7C, eu levei para Goiânia e ficou lá. Mas como eu tinha outra aqui, então nós vamos fazer uma continuação, porque o Mom Pedro tinha anotado ali onde paramos. Parágrafo 260. E tudo está em torno do assunto. Tudo está em torno do assunto. Quando eu peguei a mensagem ontem para pregar à noite, eu não imaginava que aquela mensagem teria um assunto tão ligado a esta terceira puxada. Eu apenas estava visualizando ali a respeito do clamor. Por que clamas? Por que clamas? Olha, se nós temos ensinado tanto a igreja a orar, temos ensinado tanto a igreja a orar, e na verdade precisamos, porque agora nós iríamos dizer assim, não, você não precisa mais de orar tanto. Por quê? Vamos dispensar? Não temos necessidade? Não, não é isto. É que você alcançou uma fase de maturidade, uma vida tão próxima de Deus, uma vida tão relacionada com Deus, que você já pode pedir, já pode ter as coisas pela palavra falada, sem às vezes até a necessidade de estar orando por aquilo. É uma necessidade. Vocês vão ver que Deus vai agir com você de acordo com as necessidades que tem a ver com a sua fé perfeita. Porque não é tudo que você gostaria de ter, de fazer, de aproveitar. Não é tudo. Às vezes você tem um sonho e aquele sonho vai ficando, até passar o tempo. Até passar o tempo. Houve um tempo que eu desejei muito ir embora para os Estados Unidos. Consegui ganhar 2 viagens para lá, com todo o conforto de 5 estrelas, para passar uma semana lá, mas eu nunca consegui o visto. Nunca consegui. A última vez eu estava falando lá com um funcionário da embaixada, eles são muito bem preparados, né, psicólogos, americanos. Aí eu falei assim, olha, o senhor não leva mal, mas eu gostaria que o senhor fosse franco comigo, porque essa já é a 2ª ou 3ª vez que eu venho aqui. Qual é a causa que o senhor está tendo de não me conceder esse visto? Ele disse para mim assim, eu não vejo que você esteja tão bem aqui que queira voltar para cá. Olha só que resposta, hein? Quer dizer, você é pobre se não vai querer voltar mais para cá. Eu quase que falei para ele assim, olha, o senhor não é um profeta, mas o senhor é um adivinhão. O senhor está com razão. Então eu agradeci ele e voltei e nunca mais fui atrás disso. Hoje eu teria toda a facilidade para conseguir, até porque mudou também o conceito deles, né? Eu teria toda a chance para conseguir, mas eu já não tenho mais interesse. O sonho passou. Estou dando isto como exemplo para vocês. O sonho passou. Às vezes a moça tem um sonho, elas falam assim, é meu sonho, vestir de noiva, pôr o véu, a grinalda.
e entrar na igreja em cima daquele tapete vermelho, com flores ao lado, ir até o altar, de braços dados com o meu futuro marido, esposo, e aí eu me casar, ir para a minha casa, ter a minha casa. De fato, é uma coisa muito importante para um ser humano, né? Você chegar em casa, tudo novinho, aí você entrar para ver ali onde estão as coisas, fogão, armário, panelas, geladeira, sofá, e começar a vida. Começar a vida, ter os filhos, ter uma família, é um excelente sonho, né? Muito importante. Mas quando elas passam os 40, 50, aí elas vão esquecendo aquele sonho, né? Se não casaram até então. Deus não preparou, Deus quis que você ficasse assim, e Paulo te dá os parabéns. Paulo dá os parabéns para a moça que não casa e para o rapaz que não casa. Porque quando ele estava aconselhando, ele diz assim: eu queria poupar-vos. Eu queria poupar-vos. Oh, Paulo, mas você é um solteirão? Você nunca casou? Como que você vai falar estas coisas sem experiência? Não, Paulo era um homem de vida vivida e era um profeta de Deus, né? Um profeta, ele podia ver as coisas até sem experimentar. Mas então é sonho, e aquele sonho passa. Aquele sonho passa. Temos tantas irmãs que hoje chegaram à velhice, e elas são tão felizes, né? A exemplo da sua tia, tão feliz como ela vive. Ela mora ali em Fazenda Nova, tem sua casinha, todo mundo vai visitar ela, fizemos até o jantar da vigília na casa dela. De repente ela vai embora para Goiânia, fica lá 30 dias, acho que já tem 20 dias que ela está lá, né? Desde a vigília, ela está em Goiânia porque ela tem 3 irmãs lá, né? Ela vai para a casa da uma, vai para a casa da outra, e todo mundo trata ela bem, o sobrinho carrega ela, brinca com ela, é aquela alegria o tempo todo. Então ela é feliz. Feliz, né? Ela diria para vocês: olha, é melhor do que ter um marido daqueles, como que o pastor Joaquim chama? Como que é? Não lembra não? Ninguém lembra como o pastor Joaquim chama? Eu esqueci agora, a cabeça está bem... Rabugento. Lembrou bem o irmão João ali, né? Melhor que ter um marido rabugento. Gente, um velho rabugento dentro de casa é um pesadelo, não é? É um sofrimento. Talvez você nem conhece, porque seu pai não foi assim, né? O seu marido não é assim, mas tem aquele velho rabugento. Rabugento, você já sabe, é aquele que fica o dia inteirinho: ô Maria, faz um chá para mim. Ô Maria, você não trouxe minha chinela? Eu estou aqui querendo a chinela, Maria. Maria, eu não quero esse arroz cozido desse jeito, não. Eu quero ele assim, diferente. Ah, Maria, você pôs sal demais nessa carne. Não é? Quer dizer, ele é o dia inteiro reclamando. O dia inteiro reclamando, exigindo, querendo. É o rabugento. Apaga essa luz aí, menino. Esposa, não custa dinheiro seu, né? Aí você deixa a luz acesa. E vai falando, e vai falando. Então, você vai evitar isto, de ter um marido rabugento. Agora, oxalá que não seja, né?
para aquelas que têm. Mas a vida ela é assim, irmãos. Nós vamos então voltar aqui para o 7º selo, parágrafo 260. Vou voltar atrás ainda. Recordem, Satanás tentará personificar. Estamos falando do 7º selo, não é? Satanás não tem como personificar, porque foi silêncio. Por meia hora, silêncio. Olha só como você fala, não é só com palavra. Mombrano diz que se um anjo ali levantasse um dedo e mexesse com ele, era o suficiente para Satanás intrometer. Não havia nenhum sinal, todos quietinhos, ninguém piscava, porque às vezes um piscar de olhos fala muito. O irmão Brana fala da mãe dele, quando ela estava partindo, ele chegou para ela e disse: mamãe, a senhora ainda ama Jesus Cristo? Se a senhora ama, pisca o olho para mim. E ela piscou o olho. Aquele piscar do olho estava dizendo: eu amo o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos visto pessoas partirem, e elas, geralmente a última coisa que elas mexem é com o olho. Então elas assim acenam e falam com os olhos. O homem é o homem lá do Velho Testamento, como que chama? Aquele homem que acena com o dedo, acena com o pé, homem de Belial. Está lá no Velho Testamento, né? Aquele homem de Belial, ele acena com a mão, com os dedos, assovia. Ele é um homem que trabalha com gestos. Vocês já viram aqueles que fazem a tradução para o mudo? Eu nem sei como chama aquela... Como que chama, Damaris? Libras. Então, elas simplesmente ficam lá, né? Mexendo com os dedinhos lá atrás do palestrante. Mas quem lá do outro lado, especialmente o mudo, o surdo, aliás, que não está ouvindo a voz, mas ele está vendo o gesto, a gesticulação com os dedos, não é? Aquela coisa toda que eles fazem. E ela está falando. Agora, lá no 7º selo, ninguém fazia a mímica, ninguém acenava. O profeta disse que Satanás teria entrado naquilo. E para surpresa minha, eu vou ler agora aqui no parágrafo 260, onde Satanás não consegue entrar. Porque são 3 etapas, não é? 3 etapas da vida cristã, 3 etapas do ministério do profeta. E Satanás, ele entrou na primeira, entrou na segunda e não conseguiu entrar na terceira. Lembra daquela visão que o irmão Brana teve do menininho tentando calçar um sapatinho? E ele não conseguia calçar o sapatinho, porque ele estava embaraçado com o cadastro do sapato. O irmão Brana mostra isto, e ele fala que ele tentou explicar, mas a criança não entendeu. Bebê não entendeu. Aí ele diz assim: olha, o 7º selo é a mesma coisa. O irmão Brana estava tentando explicar aquele cadastro para a criança, mas ele não entendia. Aí ele diz: o 7º selo, a terceira puxada, está relacionada com isto. Os bebês na fé, não é?
bebês pentecostais, eles nunca vão entender o que é a terceira puxada. A terceira puxada é um segredo de noiva. Só os eleitos que têm o Espírito Santo, porque você depende do Espírito Santo. Só mesmo a noiva que tem o Espírito Santo, aliás, se a noiva tem o Espírito Santo, né? Então, somente os que têm o Espírito Santo é que vão entender o que é a terceira puxada. Não adianta pastor pregar, não adianta americano pregar, porque eles pensam que eles sabem mais do que os brasileiros, né? E até sabem muito mesmo. Mas não adianta, eles podem pregar, ir nas reuniões e nas maiores igrejas, pregar, eles vão embora e o povo continua da mesmo jeito. Mesma coisa, muda nada. Não muda nada. Agora que vale a pena você ouvir, vale, né? Mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. Personificar é imitar, né? Não haverá nenhuma mímica para isto. Veja, porque ele não conhece isto. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isto. É a terceira puxada. Satanás não conhece a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito disto. Vem? Ele não compreende isto. Mas há um segredo que está sob aquilo. Glória a Deus nas alturas. Nunca mais pode pensar do mesmo modo. Nunca mais você vai pensar, como eu preguei ontem, né? Você tem 30 anos de crente, mas a partir do momento que você entra nessa terceira puxada, os seus pensamentos são mudados em relação aos 30 anos atrás, os 10 anos atrás. Só vai ser igual depois que você entrou para a terceira puxada. Aí pode durar mais 20 anos, mais 30 anos, você vai continuar pensando do mesmo jeito. Pelo resto da minha vida, quando eu vi, agora eu não sei o que, eu sei qual o próximo passo ali, mas eu não sei o que, como interpretar aquilo. Eu sei que há um passo, mas não sei explicar. Não demorará. Eu tenho isto anotado aqui. Quando isto aconteceu, se você pode ver aqui, pare. Não vá mais além do que isto aqui. Você entendeu? Você viu? Então fique ali parado. Não tenha tendência de ser um fanático. Porque a vida é assim, irmãos. Se você virar um fanático, você vai ficar assim, aquele crente enjoativo. Aquele crente enjoado, né? Porque aí você quer ficar citando Bíblia o dia inteiro, e falando da mensagem o dia inteiro, e você não tem outro assunto, você não quer nem mesmo mais trabalhar, não, se é casal não quer mais amar, e se é... A pessoa que cai naquele estado de querer... O fanatismo não é só em relação à fé. O fanatismo é em relação à política. Tem gente que vira um político fanático, ele é tão fanático que você tem que somente ouvir ele. Ele fala daquele partido, ele fala daquele poder, ele fala de onde veio, ele fala por onde passou, ele fala para onde vai, ele fala daqui, ele fala dali. A hora que você entra no assunto, você contraria ele, e aí vira um problema. Ou você ouve ele, deixa só ele falando, ou então pede licença e vai embora.
é um fanático da política. Isso é da música, isso é de todo segmento. Mas vocês se lembram do sapatinho? Olha aqui, eu falei, está bem aqui, que eu sempre tentei explicar como que a alma ali, próxima disso e daquilo outro, e a consciência interior, e todo aquele tipo de coisa, olha, irmãos, eu vou dar aqui até eu diria assim, não só um ensinamento, mas um conselho. Se você alcançou a graça dessa fé perfeita, não fique explicando ela para ninguém, principalmente para incrédulos. Denominacional, nem pensar nisso, porque eles não entendem, irmãos. O irmão Branham comparou eles como uma galinha dentro de um galinheiro, e comparou você como uma águia nas alturas. Olha que diferença. A águia, quanto mais ela voa, quanto mais ela sobe, mais os seus olhos aumentam a lupa, a lente. Quanto mais ela sobe, melhor para enxergar na terra. Ela pode estar lá muito alto, ela olha assim numa palhada e vê um ratinho correndo lá embaixo. Ela olha num rio e vê um peixe com 20 centímetros dentro da água. Olha só, lá muito em cima, talvez 200, 300, 400 metros. Se você estivesse ali no barranco daquele rio e olhasse lá, você não veria nada. Mas lá de cima, ela desce naquele voo rápido, não é? Vai ali, pá, as garras em cima daquele peixe e levanta voo com ele. Olha a capacidade da águia. Agora, não só da visão, mas da mente. Ela não pode ser comparada a uma galinha. A galinha ela é muito boa para enxergar assim, bem pertinho. Você coloca um besorrinho assim no chão, às vezes eu percebo isso. Elas ficam andando lá no terreiro, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. De repente elas param assim e vai lá num buraquinho de meio centímetro. E ela enfia o bico lá e tira um besorrinho. Falei, vai enxergar para lá. Mas é só porque ela está bem pertinho dele. Se levantar ela 1 metro para cima, ela já não vê mais o besorrinho. Então a vida denominacional, ela é a mesma coisa. Eles enxergam muito bem de pertinho. Pertinho, eles olham lá na teologia, eles sabem a origem de todos os idiomas, latim, hebraico, aramaico, e cada palavra que está na Bíblia, eles sabem a origem dela, se veio lá do hebraico, do aramaico, não sei de onde, eles sabem isto. Mas quando precisa de enxergar o que é Laodiceia, o que significa Laodiceia, e o que está em Laodiceia, o que funciona em Laodiceia, tadinho, eles estão tão laodiceanos e não sabem. Estão lá, lambuzados naquilo e não sabem. O que é Laodiceia? Agora o eleito não, ele olha e vê uma mulher de cabelo cortado, ele fala laodiceiana. Quer dizer, fala com ele, não vai xingar ela não. Ele vê ela lá com os lábios pintados de vermelho, ele fala assim, ô Jezabel, você aprendeu com a Jezabel, não é? Ele olha ela de roupa apertada, de roupa curta, e você fala assim, laodiceiana, você está rica, não é?
não precisa de mais nada, vocês têm igreja boa, vocês têm bons pregadores educados, vocês têm grandes cantores, cantores tão famosos que vocês pagam 50 mil reais para eles virem cantar nas suas igrejas. Olha só, que riqueza, não é? Ela está rica. Ela está rica. Então você olha e vê, mas eles não veem, porque eles são galinhas. Você vê porque você é águia. Se você pode ver aqui, pare. Não vá mais além do que isto aqui. Não tenho tendência para ser um fanático. Estou apenas dizendo a verdade. Ele está falando dele, não é? Não tenho tendência. Mas vocês se lembram do sapatinho? Ele queria explicar, né, como que colocava o cadastro lá. É querer explicar o sétimo selo, a terceira puxada para o mundo. Não tem jeito. O que apenas fez começar um grande grupo de personificadores após isto. Como eles tinham que tomar a mão e segurar nas pessoas e ter vibração. Por quê? Olha só aqui. Deus usou o irmão Branham e deu para ele os 2 sinais na mão, vocês sabem disso, como deu a Moisés. E um deles era a vibração da mão. O irmão Branham pegava na mão do doente, a mão dele envermelhava e inchava. Então aquilo era um sinal de que a pessoa estava doente, e aí Deus mostrava para o irmão Branham qual era a doença e até quando foi que a pessoa foi cometida por aquela doença. Havia casos de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, a pessoa foi ao médico, o irmão Branham via até o médico, a altura, a fisionomia do médico, descrevia tudo. Porque ele tinha a vibração na mão. E aí começou todo mundo, pregadores, falando, eu também tenho a vibração na mão. Por quê? Porque era a primeira puxada. Não era a terceira. Todos tinham uma vibração em suas mãos. Mas você recorda, quando ele me levou ali em cima e disse, esta é aquela terceira puxada. E ninguém saberá disto. Você recorda disto? A congregação diz amém lá, porque ela recordou. As visões nunca falham. Elas são perfeitamente a verdade. Agora observe, lembram da visão da constelação? Charlie, aqui está você? Algo está acontecendo? E eu lhe disse, nesta semana que você tem estado ao seu redor, mas eu gostaria de saber se você observou isto. Fazendo lembrar da constelação, né? Recordam da constelação da visão dos anjos? Eu acabei de ler agora a mensagem que a Raquel enviou, e também a que eu ouvi hoje de manhã, ao que lemos ontem à noite, e agora ele está recordando aqui. Recordam da constelação da visão dos anjos? Quando eu saí daqui para ir para o Arizona, porque ele estava no leste e teria que ir para o oeste. Deus falou isso com ele. Vamos entrar um pouquinho nesse acontecimento. O que Deus disse para ele que estaria acontecendo para ele sair e ir para o Arizona?
é a história da minha vida, hein? Os jovens agora vão estudar a história da minha vida lá no encontro. E isto, para mim, faz parte da história da vida dele como profeta. O que iria acontecer? Quando Deus permitisse que iria acontecer aquilo, aí Deus disse para ele: nesta hora você está pronto para ir. É que eles iriam mexer na rua do irmão Branham e aumentar a avenida, abrir a avenida. E um engenheiro iria colocar uma estaca bem na frente da garagem dele. O engenheiro iria colocar a estaca. E eles não falaram nada com ele, né? Como se ele não soubesse. Mas Deus já tinha mostrado isso para ele e até falado para ele que era o tempo dele ir para o Arizona. Então, quando ele levantou de manhã, estava lá aquela grande estaca enfincada na sua porta. Aí ele saiu lá e chamou aqueles funcionários e disseram assim: olha, mas o que é isso? Vocês enfincaram uma estaca aqui? Aí eles disseram: não, é que nós vamos mexer nessa rua, nós vamos abrir ela. Vamos abrir ela. Eu tenho minha dedução, porque as casas americanas são diferentes da nossa, né? As casas americanas, elas têm um jardim na frente. Talvez se ele tivesse que afastar ali uns 3, 4, 5 metros, não iria atingir a casa do irmão Branham. Mas ele tinha esta visão, ele estava aguardando por esta hora. Aí eles disseram: nós vamos mudar a rua, vamos abrir a rua, e estamos aqui para demarcar o lugar da passagem da rua. Então, aquela estaca foi o que o irmão Branham estava esperando para ele fazer aquela mudança, quando Deus disse para ele que ele fosse para o oeste. Aí ele pergunta aqui: recordo da constelação da visão dos anjos, quando eu saí daqui para ir para o Arizona? Ele já estava lá no Arizona, nessa constelação. Você recorda de senhores, é este o tempo? Olha só, irmãos, aqui, ó. Essa mensagem que o irmão Branham pregou, chamada Senhores, é este o tempo, ele estava prevendo. Ele estava prevendo. Eu custei entender essa mensagem, porque ela é cheia de visões. Você vai ler ela, é a visão tal, é a visão tal, eu tive essa visão, é a visão tal, e essa visão tal. Mas o sentido, olha só a pergunta. Esdras, fica quietinho, meu filho. Olha só a pergunta. Senhores, é este o tempo? Senhores, é esta a hora? Senhores, é este o momento da terceira puxada? Senhores, é esta a hora da revelação dos selos? Olha só. Você recorda de senhores, é este o tempo? Amém. Você recorda disso? Observem, houve apenas uma grande explosão de trovão, e 7 anjos apareceram. Ele fala isso aqui, irmãos, em muitas mensagens, muitas mesmo. Está isto correto? Amém. Uma explosão de trovão, 7 anjos apareceram. Para quem já conhece a mensagem, você se transfere lá para as montanhas de Tucson, quando ele estava lá correndo, cercando aqueles porcos. Aí ele pegou aqueles carrapichos e parou para tirar os carrapichos. De repente, aquela explosão tão grande que pedras voaram no ar.
E ele gritou para o irmão que estava com ele. Diz, ele era um veterano de guerra. Eu gritei para ele, esconde, esconde. Porque aquilo era tão sobrenatural, que Deus estava tratando com Ilha Marion Branham, profeta desta era, através do sobrenatural, que um ser humano normal não suportaria ficar ali. Uma certa vez ele estava brincando com José. José, 2 aninhos de idade. Aí o anjo chegou lá. Quando o anjo chegou lá, ele pegou José e empurrou ele para lá e virou os olhos, não olhou no José e mandou tirar ele rapidamente dali. Porque se o irmão Branham olhasse para o José naquela hora, José morreria ali. Está vendo o que é a terceira puxada? Não brinque com o crente que está na terceira puxada. Não brinque com ele. Brincar no sentido de abusar, de criticar, de zombar. Às vezes ele é até uma pessoa simplória, mas ele já conseguiu essa graça, já entrou. Então você deve saber que o sobrenatural está naquela pessoa. O sobrenatural está nela. E eu vi o cordeiro quando ele havia aberto o primeiro selo, e eu vi como se fosse voz de trovão. Por isso que a Bíblia chama de os 7 trovões. E uma das 4 bestas disse, vem e vê. Vem e vê. As 4 bestas você já sabe quem são. Ou não sabe? Se não souber, pode ser sincero, né? As 4 bestas. Observe um trovão, 7 mensagens que estavam seladas e não podiam ser reveladas até o último dia. O último dia se refere à última era. Se refere a 1963. Desta era. Veio o que eu quero dizer? Agora, você observou a parte misteriosa desta semana? É isto que é. Não vem num culto só por vir, não, irmãos. Você tem que vir e saber o que está acontecendo. Um culto, até o hino que é cantado naquele culto, significa alguma coisa para um cristão espiritual. Uma oração que é feita. E muito mais a pregação da palavra. Observe um trovão, 7 mensagens que estavam seladas e não podiam ser reveladas até o último dia desta era. Vê o que eu quero dizer? Agora você observou a parte misteriosa desta semana? É isto que é, e isto que tem sido. Não tem sido um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. Observe. Não foi o homem que estava nesse programa, mas anjos celestiais, né? E aqui estão assentados 3 testemunhas, que uma semana atrás, um pouco mais de uma semana atrás, eu estava lá atrás, em cima das montanhas, próximo ao México, com 2 irmãos que estão assentados aqui, como testemunha, tirando cardo. Cardo e carrapicho é uma coisa só. Ou carrapicho,
da perna da minha calça. E aconteceu uma explosão. Parecia que quase ia sacudir as montanhas abaixo. Agora, isto é correto. Eu nunca disse aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. Uma diferença. Se nós fôssemos donos de laboratórios, nós iríamos fazer testes, não é? Porque os laboratórios trabalham através de testes. Começa do ratinho, aquele ratinho branco, né, que eles criam para isso. Depois eles vão para o ser humano. Aplica 50 placebo em 50 pessoas, e aquele remédio que está sendo testado, eles aplicam em outras 50 pessoas. Às vezes as pessoas nem sabem. Está lá no hospital, internado, ou então vai lá consultar com o médico e ele receita aquele remédio. O que é que eles estão fazendo? Teste de laboratório. Começa no rato, se o rato não morreu, então também o cidadão não vai morrer, ou a pessoa. Aí eles começam a fazer teste. Às vezes você chega lá, aconteceu comigo agora, recente. Fui fazer esteira, quando eu fui fazer cirurgia de ponte safena, eu fui fazer esteira, recomendado por um cardiologista, e quem faz a esteira é outro cardiologista. Aí eu cheguei lá e comecei. Ele me perguntou, qual o remédio que o senhor usa para a pressão? Eu falei, é tal remédio. Ele falou, não, ele é fraquinho, eu vou te dar um outro aqui. Mas ele queria fazer um teste comigo. Teste de laboratório. Ele falou assim, tem um outro aqui que foi deixado aqui, mostra grátis, e o senhor vai usar ele. Tudo bem, doutor. Aí eu comecei a fazer a caminhada, de repente minha pressão estava a 22/16. Ele parou a esteira e disse, não, o remédio não presta. Esse remédio não presta. O que era? Teste. Teste. O remédio não valia nada. Com certeza ele disse para o dono do laboratório, olha, muda tudo porque ele não presta. Um cliente aqui chegou a 22/16 sua pressão. E vocês acham que é só isso? Não, o médico faz teste em muitíssimas coisas. Muitíssimas coisas. Começando de ensinamentos para alunos. Irmã Silvana que sabe disso, né? Eles pegam um cliente, principalmente no Hospital das Clínicas, e Santa Casa. Sai desses hospitais. Um tal de Ebenezer também, acho que é Ebenezer na chegada de Goiânia. Ali fica cheinho de aluno. Eles estão lá dentro, escondidinhos. Aí eles pegam o paciente, deita ele lá, aplica anestesia, ele dorme, aí a turminha vem. A turminha chega, né, fazendo faculdade de medicina. Precisa mesmo, porque senão como é que eles vão aprender, né? Só com aquele cadáver que eles colocam lá na faculdade, eles não aprendem, né? Aí eles chegam, todo mundo, aí ele fala, o mestre chega lá e fala, esse aqui é um problema assim, esse problema é assim, aí você, quem é que vai cortar? Sempre tem um corajoso, sou eu, doutor, então vem, pega seu bisturi, já está preparado, agora vai ser a hora de cortar. Olha, esse tecido aqui não pode ser cortado assim não, tá? Tem que ser assim. As donas de casa sabem, se você pega um pedaço de carne para cortar bife, se você cortar errado, aquele bife enrola na panela e fica duro. Não é assim? Agora você cortou do lado certinho, aí ele vai ficar molinho, abrir, porque o tecido é assim. Então, aqueles médicos vão fazer o teste, aí eles começam a cortar. Gente, eu estava vendo eles cortarem um joelho, tem umas 4 camadas, até chegar no osso. Corta a primeira,
abre aquilo, corta a segunda, abre aquilo, corta a terceira, abre aquilo, e aí chega no osso lá onde está quebrado. Aí eles vão pegar aquele osso, colocar no lugar, meter parafuso. Tchim, 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 parafusar, depois começa a juntar de novo as partes que foi cortadas e costurar e arrumar. É assim que é a cirurgia. É um teste. É um teste. Olha só, Mombrana dizendo: e eu estava no oeste, os anjos estavam vindo para o leste. 270? Isso, obrigado. E ele me disse: agora esteja pronto, vá para o leste. E aqui está a interpretação daquela visão. Vem? Agora fiquem sabendo que o irmão Sótima não conseguia a caça atrás da qual ele foi. Porque lá nos Estados Unidos é assim, irmão, você vai lá no governo, pega uma licença para matar tantos animais. O governo lá tem um controle tão rigoroso que ele não deixa acabar os animais, porque ele só libera a quantidade que está sobrando. Infelizmente, o que nós precisávamos de ter no Brasil há 50 anos atrás era esse controle, mas o Brasil, vocês sabem como que é, né? É lamentável, é lamentável. Aqui nós não temos controle de nada. As multinacionais carregam ouro, as multinacionais carregam diamante, e carregam dinheiro, e essa coisa toda, né? Carrega tudo. As plantas do Amazonas há muitos anos são usadas para os grandes laboratórios lá fora. Tudo é explorado, né? Aqui no Brasil. Carrega tudo, porque não tem controle. Olha só o que esse governo nosso tem na cabeça. Eles pegam uma onça, ou duas ou três que está comendo bezerro numa fazenda, aplicam um remedinho dela, vem e solta ela aqui perto de nós. E ninguém pode mexer, porque ela já tem até chip. Então você tem que ter isso. A marquinha da besta está nela. Então ela chega, come seu gado, ela fica por aí, como até criança. Já tem acontecido aqui. Até criança, come todos os animais. Você não encontra mais um tatu, porque é um petisco de onça. O veado do campo, chamado catingueiro, ele é tão fácil de ser apanhado por uma onça, você já não encontra mais. Eu ia lá no mato, no cerrado, você via lá aquele um atrás do outro. Tinha o campeiro, que às vezes você encontrava 40 campeiros deitados ali no cerrado. Levantava aquela turma de campeiros e saía. Hoje você não encontra um nem para remédio. Aí culpa o caçador. Não é caçador não, gente. São essas onças, uma atrás da outra. Você fica na beira de um rio, lá em cima. Arma uma rede lá e fica lá. Põe uma câmera lá. Toda hora passa uma onça. Eu quero ver o que para diante disso. Cadê o controle do governo? Brasil descontrolado. Ainda bem que ele é rico demais, não quebra à toa, né? Vamos voltar para a mensagem, irmãos. Estávamos tentando consegui-lo para ele. Os porcos, né? Mombrana já tinha matado dele, porque ele era caçador bom. Rapidinho ele resolvia a situação. Rapidinho. Joaquim Gonçalves gostava de pegar no meu pé. Porque nós ia para o mato e eu conseguia tudo. Pegar o peixe e tal, e tal, e tal. Aí ele falava, esse aí é terrível. Não vou contar tudo. Não pode, né? Mas o irmão Brana conseguiu os dele e agora o irmão Sótima precisava de conseguir e não estava dando conta. Aí o irmão Brana foi
colocava assim os binóculos e via os bichos daqui longe, 2 quilômetros. Aí ele viu lá uma manada de porcos, falou assim, eu vou lá tocar aqueles porcos para o lado do irmão Sótima, que ele está mais ou menos por ali, e aí os porcos vêm correndo e passa lá e ele consegue os seus. E assim ele fez, foi lá buscar para o irmão Sótima, porque ele subiu a montanha correndo, irmãos. Irmão Brana subia uma montanha correndo. Ele comia 1 quilo de carne moída. Terminava de comer aquela carne moída, se arrumava ali e subia a montanha correndo. Então ele cercou os porcos para o irmão e veio trazendo. Você deve se consagrar neste momento para a visita destes anjos. Prepara, Deus estava dizendo para ele. E eu me senti fora de mim. Vocês recordam. Recordo porque ele contou já há tempo. E eu estava no oeste. Os anjos estavam vindo para o leste. E quando eles passavam, eu fui levantado com eles. Vocês recordam disso? Vindo para o leste. E o irmão Fred, aqui nesta noite, é uma testemunha, e o irmão Norman, enquanto descíamos, eu quase persuadi aquele homem para ficar e conseguir a sua caça. É isto correto, irmão Sótima? Irmão Fred Sótima. Amém. Sim, ali ele está de pé, bem ali atrás. E eu persuadi, mas mesmo assim ele disse, ele não conseguirá. Molão, né? Não vai conseguir. Eu não disse nada, segui em frente. Estou falando essa palavra, mas em brincadeira. Alguma coisa, estávamos ao lado da barraca no dia que, você se recorda, irmã Sótima, e eu, tão logo que certas coisas foram ditas, eu coloquei você e o irmão Norman. Onde está o irmão Norman? Lá atrás. Os coloquei sob juramento, que eles não mencionariam o que estava acontecendo. Era segredo. É isto correto? Os irmãos dizem amém. Isto é a verdade. Não virei eu e saí da barraca assim? É isto certo. Isto é correto. Porque foi isto que aconteceu, exatamente o que aconteceu, e sabendo que eu não poderia dizer isto até que isso acontecesse, para ver se as pessoas compreenderiam isto. Porque aquilo ali, irmãos, era tudo uma preparação para a revelação dos selos. A estaquinha lá na porta da casa dele, a mudança dele para Tucson, essa caçada lá, essa explosão que houve lá, esta constelação de anjos, essa subida que ele foi lá em cima, tudo isto era a preparação para revelar os selos. Vocês se lembram da mensagem que eu preguei? O sinal e a palavra? Aquilo lá era o sinal. Um sinal evidente de que Deus iria trazer a revelação dos selos. Mas como não havia acontecido ainda, ele pediu segredo. Agora, aquele segredo durou até ele revelar os selos. E você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês recordam disso? Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado, e um em cima.
3 de lá, 3 de cá, 3 de cá, formando a pirâmide. E lá no topo tinha um. Olha só. Eu perdi aqui. Lá em cima tinha um. E você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Quer dizer, era um anjo, mas não era um anjo. Porque os 6 eram anjos celestiais. Mas esse, o 7º, era o irmão Brana. Ele era o anjo, o 7º anjo. Só porque ele foi ali de uma maneira, ele foi transladado, não é? Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês se recordam disso? E eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado e um em cima. E o que estava mais próximo de mim aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Claro, né, o ministério de irmão Brana brilhou muito mais do que os mensageiros das eras passadas. Vocês se recordam? Eu disse, ele tinha o seu tórax para fora, mostrando o seu poder, né? Tórax para fora, assim. E estava voando para o leste. Vocês se lembram assim? Eu disse, ele me apanhou, me levantou. Vocês recordam disso? Olha só, ao mesmo tempo que ele viu aquele anjo lá especial, com peito estufado, né, tórax para frente, brilhando mais do que os outros, ele veio e apanhou o irmão Brana. E aqui está aquele com o 7º selo, a coisa que eu quis saber por toda a minha vida. Vou repetir aqui o parágrafo 275. E aqui está aquele com o 7º selo, a coisa que eu quis saber por toda a minha vida. Amém? Aqueles outros selos significaram muito para mim, naturalmente, mas você não sabe o que este tem significado pela primeira vez na vida. Irmão Brana bate no púlpito várias vezes. E eu orei e eu clamei para Deus. Eu depois daquela reunião em Phoenix, quaisquer das pessoas que estavam comigo ali sabem, eu estava nas montanhas. Certa manhã eu levantei e fui até o Caino, Sabino. Olha só a história da minha vida. História da minha vida, viu? Primeira coisa, estaca na porta. Segunda, mudança para oeste. Depois que os anjos vieram e falaram com ele, ele subiu lá em cima, e etc. Aí ele desceu e voltou para Jeffersonville. Porque esse Caino aqui era lá em Jeffersonville. Então ele voltou e subiu para lá. E o que vai acontecer lá agora? Completam para mim? O que vai acontecer lá depois de tudo isso? A nuvem apareceu. Mas não é bem a nuvem, irmão. Ele estava ali ajoelhado, orando, lá no monte. De repente caiu na mão dele uma espada. Agora, a nuvem sempre está em tudo, né? Caiu na mão dele uma espada. E aquilo não era uma visão, era uma coisa visível, era nítido.
Aquela espada não era só uma visão. Era uma espada mesmo, de metal, brilhante, bonita. Ela caiu na mão dele e ele ficou perguntando: mas o que eu quero com essa espada? Essa espada aqui, ela não é comum. A voz chegou e disse para ele: esta é a espada do rei. Seria a mesma coisa de Deus fazer assim, pegar essa Bíblia e levantar. Esta é a espada do rei, a Bíblia Sagrada. Ela é a espada do rei. Estas mensagens é a espada do rei. Então, aquela espada caiu na mão dele e a voz disse: esta é a espada do rei. Onde eu parei, irmão Pedro? 278, exatamente. Então subi a montanha bem cedo, antes de ir do dia raiar. Deixa eu voltar só um pouquinho atrás. E ali havia uma pequena trilha, depois que você começa subindo para a montanha Lemon, que é uma caminhada de 30 milhas. E havia cerca de 30 pés de neve ali em cima. Então subi a montanha bem cedo antes do dia raiar. Subindo aquela pequena trilha, as pedras rolavam e eu me senti dirigido a virar para este lado. Ele acenou lá, né? E eu virei e subi em algumas enormes rochas pontiagudas, e que coisa, centenas de pés de altura, lá em cima do monte. Eu me ajoelhei entre aquelas rochas, coloquei esta Bíblia ali, e coloquei este livro, este bloquinho, era um bloquinho que levava para anotar, uma caderneta. Irmão Brana mostra sua Bíblia, o bloco de anotações. E eu disse: Senhor Deus, o que significa esta visão? Eu disse: Senhor, isto, que significa a minha morte? Ou isto significa a minha morte? Porque ele entendeu que aquela explosão lá era o fim da vida dele. Aí ele estava agora orando lá no cânion e pedindo a Deus para dar para ele o entendimento daquela visão. E vocês recordam que eu lhes disse que eu pensava que poderia significar a minha morte, porque algo explodiu que simplesmente me sacudiu por inteiro. Vocês se recordam disto? Quantos sabem disto? Já ouviram isto? Ora, claro, veja, todos vocês. E eu pensei que aquilo poderia significar a minha morte. E então no quarto eu disse, foi, o que foi isto, Senhor? O que isto significa? Significa que eu vou morrer? Se for, tudo bem, eu não contarei para a minha família. Ia morrer por lá, né? Apenas me deixe seguir em frente. Veja, se o meu trabalho está terminado, eu disse, agora, o que foi isto? Mas ele enviou um testemunho, vocês recordam quando ele lhes disse que aquilo não era isso. Isso era uma parte adicional do meu trabalho. Então não era a morte. Você compreende isto? É assentado ali em cima no cânion Sabino. Pai Celestial, sabe disto. Tão verdadeiro como vocês viram isto acontecer. Aqueles anjos desceram ali e vindicaram cada mensagem ser a mesma. Então a gente sabe que isto vem de Deus. Ou não.
E isto lhes foi predito, através de uma visão. Eu não poderia lhes contar até que a obra estivesse terminada, porque eu estava proibido de dizê-las. Hoje é quanto? Nós vamos parar aqui. 14/1/24. Eu acredito que nós tivemos aqui o que chamamos de contexto, né, desta mensagem, que nos trouxe uma grande lição. Qualquer dúvida, se os irmãos não entenderam, quem tem pergunta e resposta sobre os selos, pode ler, né? Mas se você precisar de uma ajuda, nós estamos à disposição. Nós vamos encerrar aqui nossa escola dominical, desejando que vocês voltem para os seus lares, abençoados de tal maneira que as coisas vão melhorar, vão estar de forma tão diferente, irmãos. Isso fez diferença para o profeta, faz diferença para nós. Irmão Valdivino e família em Serra do Facão, a irmã Maria Jacinta e Raquel em Goiânia, o irmão Servino Rosa em Fazenda Nova com o irmão Valdivino, Simone Rodrigues, Cimarli, o nome diferente, né? Cimarli, Deus te abençoe onde estiver. Irmão Emílio Alves em Cachoeira, a irmã Priscila lá em Paris, desde o comecinho ela está conosco. Deus te abençoe, irmã Priscila. Também, aliás, que comunicaram aqui foi só elas, né? Mais tarde vai ter outros que vão ver no próprio link que enviamos, porque nem sempre as pessoas estão em casa ou estão disponíveis, né? Que Deus abençoe a vocês até a noite. Nosso abraço. Volte abençoado para os seus lares. Seu nome é Jesus, o Galileu. Seu nome é Jesus, Conselheiro, Lírio dos Vales, Filho de Deus. Seu nome é Jesus, Príncipe da Paz. Seu nome é Jesus, Estrela da Manhã. Seu nome é Jesus, a pedra angular e a rosa de Sarou. Houve um homem aqui neste mundo de um amor profundo, seu nome é Jesus. Por alguns ele foi condenado, por nossos pecados morreu na cruz. 2000 anos passaram e hoje ninguém esqueceu seu gesto de amor. Ao mundo ele trouxe a luz, ele é maravilhoso. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus de Nazaré. Seu nome é Jesus, o Galileu. Seu nome é Jesus, Conselheiro, Lírio dos Vales, Filho de Deus. Seu nome é Jesus, Príncipe da Paz.
Os seus passos ficaram na história, sinais que marcaram sua vida aqui. Seu sangue pingou sobre a terra, sem nenhuma culpa, sofreu tanto assim. Seu poder transformou tempestades, operou milagres por onde passou. Por fim carregou nossa cruz, está vindo do céu. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus de Nazaré. Seu nome é Jesus, o Galileu. Seu nome é Jesus, Conselheiro, Lírio dos vales, Filho de Deus. Seu nome é Jesus, Príncipe da paz. Seu nome é Jesus, Estrela da manhã. Seu nome é Jesus, a pedra angular.